Assim como tudo no caso da menina sem nome é cercado por mistério, a busca pela identificação do assassino não seria diferente. Acompanhei o crime passo a passo através da imprensa, né? Os dois principais jornais veiculados na época, eu acompanhei as notícias desde o princípio, né? A história do crime, eu julgo por bem dizer que não foi bem contada, certo? Então tem primeiro o caso do Arlindo, que vem como um primeiro responsável pelo crime, o primeiro assassino, e aí há indícios porque, bem, a sua calça jeans tinha sangue e alguém diz que lavou uma calça jeans, era um comerciante que trabalhava ali perto de onde o corpo foi encontrado. A polícia ainda não dispõe de elementos para localizar o assassino, tendo levantado suspeição contra o vendedor de cocos José Arlindo da Silva, que está preso, mas continua negando a participação no crime. Aos poucos foram surgindo elementos que incriminavam Arlindo, inclusive um cúmplice, conhecido como Índio. 2 pessoas prestaram depoimento à polícia: a lavadeira Eliane Batista e Osvaldo Ulisses do Nascimento, um garoto de 11 anos que trabalhava com ele na barraca. A mulher confirmou ter lavado as manchas de sangue da calça de Arlindo, de quem desconfiou ao saber do assassínio. Por sua vez, o garoto, empregado do barraqueiro desde o dia anterior, disse que os 2 suspeitos comeram sardinhas, mesmo alimento achado no estômago da vítima. Tinham comprado uma corda e estavam doidos para achar uma mulher. Arlindo havia se mudado de Catende, na zona da Mata de Pernambuco, onde trabalhava em uma usina, e passou a vender cocos no Pina 2 dias antes da menina ser encontrada morta. Claro que atualmente a gente tem um elemento que é crucial nesse tipo de investigação. Ele tem vários desdobramentos e muitas vezes elucida o crime, que é o exame de DNA. Isso nós não contávamos naquela ocasião e, portanto, essas dúvidas que existem, com certeza seriam elucidadas se na época existisse esse tipo de exame. Arlindo foi solto menos de uma semana depois do crime, quando os policiais prenderam o mecânico Geraldo Magno de Oliveira, 22 anos. Depois se esquece de todos esses indícios que os jornais dizem que estavam sendo tratados em segredo de justiça. Entretanto, os jornalistas assinavam como testemunho nas audiências, né? Existe esse aspecto que faz parte, né, da história, que faz parte do momento, né, anos 70 no Brasil. E aí vem Geraldo, né, que foi o dito assassino confesso. No transcurso do seu depoimento, o criminoso reafirmou não ter consumado ato sexual com a pequena vítima, que era mendiga. Aduziu que a origem foi a menina ter solicitado dinheiro e afirmado que iria denunciá-lo porque ele a arrastara à praia, aproveitando-se de sua inocência. O que se leva a crer, a partir do nível de agressão, você pode até tentar traçar a personalidade, algumas características, que com certeza foi um crime que cursou com muita violência, né? E que teve elementos de tortura envolvidos, né? O que impressiona é a riqueza de detalhes com que o suposto assassino relata o crime aos prantos. Na oportunidade, como se encontrava armado de uma faca peixeira, chavara a arma no pescoço e, quando a pequena vítima caiu ao solo com a mão sobre o ferimento, ele se dirigiu a uma jangada que se achava nas imediações, cortou uma corda e amarrou as suas mãos e pés. Praticada essa tarefa, conta o mecânico Geraldo Magno de Oliveira, temeroso de que o crime logo fosse descoberto, pensou em dificultar a ação das autoridades policiais e, para este fim, jogou o corpo da criança ao mar e ali permaneceu até vê-lo desaparecer. Do ponto de vista físico, não fica muita possibilidade, porque era uma criança indefesa
e não precisava ter alguém, uma conformação física vigorosa para fazer o que fez, né? Era uma criança de 8 anos e o agressor não precisava ser tão forte o bastante para imobilizar, para fazer tudo aquilo que fez. Assim como no caso de Arlindo, Geraldo também tinha uma testemunha a depor contra ele. Heleno José de Oliveira disse que desconfiava do colega, pois ele demonstrava nervosismo quando um grupo de amigos que se reuniam diariamente falava sobre o assunto, chegando até a se retirar do local. Ouvidas as explicações, o delegado perguntou onde morava o suspeito, tendo Heleno ido levá-lo até sua residência, onde Geraldo Magno de Oliveira encontrava-se dormindo tranquilamente, isto já pela madrugada. Preso, foi conduzido à Secretaria da Segurança Pública, onde terminou por confessar o crime praticado. Havia uma preocupação por parte da polícia de se mostrar competente em um governo militar. Isso acabou impactando no empenho e, podemos dizer, na pressa em concluir a investigação. Durante o julgamento, a história deu uma outra reviravolta. Na primeira audiência, no dia 11 de julho de 1970, o suposto assassino afirmou que foi coagido pelos policiais a confessar um crime que não cometeu. Fulano rapidamente aparece, diz eu fiz, aí no julgamento diz eu não fiz, e misteriosamente ele aparece morto posteriormente na prisão. Quer dizer, ele disse que contou essa ideia porque mandaram ele contar essa história, e depois, quando ele diz isso, depois ele morre. Ficou bem claro lá, a polícia, os documentos e tudo, que ele tinha sido pressionado, né? Não chega a dizer torturado, mas assim, encostado na parede porque precisava se dar uma resposta. O desembargador aposentado Nildo Neri, que afirmou não ter dúvidas de ter sido Geraldo Magno o verdadeiro assassino da menina sem nome. Abre aspas. Lembro como se fosse hoje do dia em que ele confessou com detalhes o crime. Pela riqueza de informações, tudo remetia a ele. Fecha aspas, completa. Nildo Neri informou que Geraldo Magno foi assassinado na prisão, na ilha de Itamaracá, região metropolitana do Recife, antes de ser julgado. Eu acredito que tenha sido exatamente isso, porque ali tinha um suspeito e aqui tinha um réu confesso. Né? Fui eu que fiz, então é mais fácil resolver. Ele confessou, resolve isso, a imprensa para de falar nisso, só que a imprensa fala nisso até hoje. Né? Vai render essa história ainda há muito tempo aí para frente.